Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Vamos agora para a quarta aula de ecologia. Bom, nessa aula eu vou trabalhar a questão dos decompositores. Então é o último elo da cadeia alimentar que falta nós trabalharmos. Porque eu já falei dos produtores, dos consumidores e agora só falta falar dos decompositores. Bom, os decompositores, eles são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica morta. Então, o que vai acontecer? Decompositores, essencialmente falando sobre eles são seres heterótrofos, ou seja, eles não são aptos a produzir o seu próprio alimento, precisam obter de uma forma diferente, normalmente degradando matéria orgânica morta. Então, como são heterótrofos e eles vão decompor qualquer ser vivo, eu, por exemplo, quando morrer, você que está me assistindo, os animais, as plantas, etc., eles vão ocupar do segundo nível trófico em diante. E aí tem uma classificação que nós fazemos quanto aos hábitos alimentares dos decompositores. O que vai acontecer? Os decompositores, eles podem ser classificados como necrófagos ou saprófagos. Necro significa morto, né? Necrotério, cemitério, etc. Então tem a ver com morte. E fago, alimento. Então eles se alimentam de coisas mortas. É o caso, por exemplo, de um urubu, de uma hiena. Então eles vão lá e se alimentam daquele morto. Eles não mataram, eles vão lá e comem a carniça. Então são os necrófagos. Temos também os detritívoros. Esses eles se alimentam dos detritos, dos restos. É, por exemplo, uma folha que cai de uma árvore, animais ali, restos, né? Restos de comida, etc. E também vou dar um exemplo aqui. Você tem a equidise, né? A muda do exoesqueleto dos artrópodes. Então, quando eles deixam aquele exoesqueleto para eles poderem crescer e dar continuidade à sua metamorfose, eles deixam ali aquele exoesqueleto. E aí aquilo ali é um detrito. Então você tem seres que vão se alimentar daquilo, como é o caso da minhoca, dos caramujos, até mesmo das formigas. Então são exemplos aí de detritívoros. E temos os grandes protagonistas da decomposição, os verdadeiros decompositores, que são os microdecompositores, representados pelos fungos e bactérias. Micro vem de micro-organismo, são seres microscópicos, mas que em conjunto são os responsáveis pela decomposição da matéria. Eles são os protagonistas. E é interessante dizer que é o seguinte, a realidade bem verdadeira não é que o urubu, a hiena, a minhoca, o caramujo, a formiga são de fato decompositores. Mas acaba que é o seguinte, nós não podemos classificar eles como produtores, porque eles estão longe disso. Eles não produzem o alimento, eles não são autótrofos, são heterótrofos. Só que classificar eles como consumidores também é um pouco ruim, porque eles não matam ninguém, eles só vão lá e se alimentam da carniça, dos restos, né, dos detritos. Então a gente costuma dizer que eles entram nos decompositores, mas com esse adendo de que não são bem os verdadeiros decompositores. Os verdadeiros decompositores são os fungos e as bactérias, que são os microdecompositores. Só que a gente vai dizer que os necrófagos, né, ou saprófagos e os detritívoros, eles vão acelerar o processo da decomposição. Então não é que eles vão fazer a decomposição de fato, mas eles aceleram o processo. Então quando você tem o urubu, aquele corpo morto, aquela carniça, ia demorar mais tempo para ser digerida, para ser decomposta pela natureza, pelos fungos e bactérias. Então quando o urubu vai lá e se alimenta, dentro do organismo ele vai digerir, ele vai fazer respiração celular com aquilo, e depois quando o urubu morrer, o processo, digamos assim, o processo fica mais rápido, mais facilitado. Então eles aceleram o processo. E agora nós vamos falar do grande sentido dessa aula, que é entender, porque assim, você tem ali, né, os produtores.
Você pega ali, você tem ali, por exemplo, um milho, você tem, de repente, um rato e uma cobra. Gente, a matéria que constitui o corpo da planta, vamos lá, vamos começar pela cobra. A matéria que constitui o corpo da planta veio do rato, porque a cobra comeu o rato e ela obteve a matéria orgânica, a biomassa necessária para formar o seu corpo e para manter o seu corpo. De onde veio a matéria que forma o corpo do rato? Do milho. E de onde veio a matéria que compõe o corpo da planta? Do milho, no caso. Do meio, do ambiente. Por quê? Todos esses seres, a planta, quando morrer, vai ser decomposta pelos decompositores, no caso. O decompositor vai ocupar o segundo nível trófico, vai ocupar o terceiro, no caso do rato, vai ocupar o quarto, no caso da cobra. Então, ou seja, todos, quando morrerem, serão decompostos. Então, o que está acontecendo? Perceba, o que é a decomposição? A decomposição nada mais é do que a transformação da matéria orgânica dos seres vivos em matéria orgânica, em matéria inorgânica, ou seja, perdão, vamos corrigir aqui porque é importante ficar bem claro. A decomposição é a transformação da matéria orgânica dos seres vivos em matéria inorgânica após a sua morte. Então essa matéria inorgânica ela volta para o meio. Porque de onde vem a matéria que sustenta o corpo da planta? Do meio, que são água, sais minerais e gás carbônico. Tudo isso daí que eu falei são matéria inorgânica. Gás carbônico, água, sais minerais, tudo isso aí é inorgânico. Então a planta, pelo processo de fotossíntese que nós já explicamos, ela vai transformar a água, os sais minerais, o gás carbônico em fonte de matéria inorgânica para a produção de matéria orgânica na presença da luz, formando ali a glicose. E ali você tem a biomassa, que vai ser alimentada por todos os outros e no final será decomposta e irá retornar para a natureza na forma que uma vez ela foi extraída. Então, deu para entender o que é a decomposição. E o que você precisa entender? Gente, qual que é a grande importância da decomposição para os ecossistemas? Para pensar. Se um dia a matéria se esgotasse, o que ia acontecer? Porque imagina assim, se os seres vivos eles não fossem decompostos, iriam morrer e essa matéria ia ficar. O que ia fazer? A matéria iria se esgotar. Não haveria matéria para a formação de novos seres vivos. Então faltaria matéria para sustentar os demais seres vivos. Então é importante frisar isso, porque essa matéria, o que está permitindo com que ela sempre dê essa volta e retorne para o meio, para que seja novamente transformada pelos autótrofos em matéria orgânica e vai servir de alimento para os consumidores e ou, por sua vez, irão morrer e novamente iria tornar para a matéria inorgânica, permitindo a ciclagem da matéria. Então, qual que é a grande importância da decomposição? A decomposição permite a ciclagem da matéria, garantindo que a matéria nunca se esgote. Para pensar, nós temos seres vivos vivendo aqui no planeta Terra desde 3,5 bilhões de anos atrás. Por que essa matéria não se esgotou? Gente, é muito ser vivo, por que não acaba? Não acaba, gente, porque veja bem, a água ela não é infinita. Os sais minerais não são infinitos. O gás carbônico na atmosfera não é infinito. O que permite que sempre haja matéria suficiente para a produção de novos seres vivos e prosseguimento e ciclagem da matéria e continuidade da vida é justamente a decomposição. Então a decomposição ela é muito importante para os ecossistemas, porque ela garante justamente a ciclagem da matéria. E é importante dizer que se um dia se a matéria se esgotar, acabou-se a vida. Então foi um prazer para mim poder ministrar essa aula para todos vocês. E vamos firme.
Vamos firme aí, porque nós temos muita coisa a estudar. Então, força, guerreiro!